Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo, qual turno você está assistindo esta aula, mas vamos lá para mais uma aula sobre assuntos geotécnicos. Como você já pode ver, a gente vai trabalhar hoje sobre o assunto fundação superficial, mais especificamente sobre procedimentos de cálculo de recalque em solo argiloso. Caso você não me conheça, caso você aqui é novo no meu canal do YouTube, meu nome é Eduardo de Castro Bittencourt e eu sou mestre em geotecnia. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Primeiro ponto que eu vou destacar aqui para vocês é o porquê de eu ter criado essa aula aqui, que é o seguinte: observe esse laudo de sondagem aqui. Na empresa que eu estou trabalhando atualmente, aqui em Recife, eu recebi recentemente um projeto estrutural referente a um projeto lá da cidade de Brasília. E a equipe de estruturas me enviou as tensões, as geometrias das sapatas, o laudo de sondagem que foi utilizado para eles aplicarem as tensões na massa de solo. E aí, esse laudo que você está vendo é justamente a região onde a estrutura está sendo projetada. Aí, nesse caso, eles entraram em contato comigo e falaram o seguinte: Eduardo, esta determinada estrutura, ela possui sensibilidade quanto a recalques. Ou seja, eles pediram para mim, me solicitaram que eu analisasse todos os recalques das sapatas, no caso da fundação superficial, dessa região, de acordo com as geometrias das sapatas, de acordo com as tensões aplicadas com elas, nelas, e, claro, analisando o laudo de sondagem SPT. Então, esse é o objetivo dessa aula, fazer com que você aprenda, que você saiba quais são os procedimentos de cálculo de recalque, nesse caso, em solo argiloso, porque é justamente esse tipo de solo que se encontra lá na região desse projeto. E aí, a questão que a gente tem que focar nesse caso é a chamada distorção angular. Por quê? Porque a distorção angular que vai apresentar se esta determinada estrutura vai apresentar ou não problemas quanto a recalques. E eu vou explicar para você o que significa essa distorção angular. Então vamos lá. Primeiramente, observe este recorte que eu tirei referente ao projeto de estruturas. Ao total, são 35 sapatas. Ou seja, eu tive que calcular todos os recálculos de todas essas sapatas, que possuem, claro, tensões diferentes, geometrias diferentes, distâncias diferentes entre elas, né, em pares de sapato. Então, tudo isso influencia na hora da gente verificar essa sensibilidade quanto a recalque da estrutura. E aí, dessas 35 sapatas, eu mostro aqui para você um resumozinho, né, de todos esses procedimentos. Observe que nós temos aqui, deixa eu até colocar a minha canetinha aqui, ó. Observe que nós temos aqui as dimensões da sapata A e B. Nesse caso, temos 1,50 por 1,50, aqui está dado em centímetros, né? Sapata quadrada de 1,5 por 1,5. Sapata, aqui nesse caso, a primeira. Nós temos também sapatas quadradas 1,8 por 1,8 aqui, por exemplo. Nós temos diversas. Temos também sapata 1 por 1 aqui. E aqui à direita, mais à direita, nós temos a tensão aplicada em tonelada-força por metro quadrado e também a tensão em kPa. Eu gosto especialmente de trabalhar em kPa. O pessoal de estruturas me passou em tonelada-força, eu converti porque eu acho mais fácil. E por último, aqui na coluna direita, o mais importante, todos os cálculos que eu fiz referente aos recalques. Observe que tem dois pontos aqui, ó, dois pares de sapatas em que estão destacados em vermelho as células. Por quê? Porque foram justamente estes dois pares de sapata que apresentaram distorções angulares acima do limite imposto para que não tenha problemas estruturais, trincas, fissuras, funcionamento da estrutura como um todo. Então foram esses dois pares que eu informei para a equipe de estruturas o seguinte: olha, aqui nesses dois pares de sapata vai ter problemas por conta dos recalques que foram observados nessas, além das distâncias, que como eu falei para vocês, a gente tem que calcular a distorção angular, que eu já vou explicar para você o que significa. Essa distorção angular é o seguinte, vou até voltar aqui para o recorte do projeto. A distorção angular nada mais é do que uma relação entre o recalque de cada uma das sapatas, no caso em pares, né, uma sapata em relação à outra, esses recalques absolutos, a relação entre eles, que nós denominamos recalque diferencial. Por exemplo, uma sapata recalca 5 milímetros, a outra recalca 7 milímetros. Esse recalque diferencial foi de quanto? 2 milímetros, essa diferença entre as sapatas. E esse recalque diferencial em relação à distância
entre as sapatas. Então, por exemplo, supondo essas duas sapatas aqui, ó, que eu estou destacando aqui para você, a gente tem que analisar esse recalque dessa sapata, esse recalque dessa sapata, verificar a diferença do recalque entre as duas, na verdade o símbolo do recalque é esse aqui, a diferença de recalque, o recalque diferencial entre essas duas sapatas e a distância entre elas. Isso nos dá a distorção angular. E aí daqui a pouco eu vou mostrar onde é que deu esse problema da distorção angular acima do limite. Deixa eu apagar aqui esse pedacinho. Beleza, continuando. E aí, quais são os estudos geotécnicos que a gente precisa fazer para analisar esses recálculos, os procedimentos de cálculo, que é esse o objetivo da aula, você aprender esses procedimentos. São os principais aqui, ó, para um solo argiloso. Estes: modo de deformabilidade, precisamos calcular para cada camada que estamos analisando. Temos que calcular também a cota de fundo da sapata, fazer essa verificação. Verificar também o embutimento da sapata e a espessura da camada de solo. Esses três elementos, cota de fundo, embutimento da sapata, espessura da camada, todos eles a gente consegue calcular em ábacos. Inclusive, esse é um ponto, vamos dizer assim, um gargalo da gente conseguir fazer o procedimento mais ágil, porque muitas das vezes a gente utiliza a planilha do Excel, mas quando utiliza-se ábaco no cálculo, ou ábacos, fica um pouquinho mais moroso o procedimento, mas faz parte, né? E por último, o espraiamento de tensões, que eu também vou explicar para você o que significa esse espraiamento, que é a distribuição de tensões ao longo das camadas. Estes 5 passos aqui, eles são os principais para você calcular os recálculos de uma sapata num solo argiloso. Então vamos lá trabalhar um pouquinho mais em cada um deles. Primeiramente, para calcular o recálculo de uma sapata, a gente precisa calcular o módulo de deformabilidade das camadas que compõem o solo. E qual que é a sua equação? Existe uma equação que a gente consegue determinar esse valor através do ensaio de Cone, mas como ele é muito menos utilizado na prática em comparação com a sondagem SPT, então foi criada uma correlação para a gente obter o módulo de deformabilidade com o laudo de sondagem SPT. Ou seja, você consegue determinar o módulo de deformabilidade E com o laudo de sondagem, através desta equação. E é igual a alfa vezes K vezes NSPT. NSPT é o valor do índice de resistência à penetração médio de uma camada. Por exemplo, se uma camada tem 4 metros de profundidade, a sua espessura, você soma os 4 SPT de cada um desses 4 metros e divide por 4. Uma média aritmética bem simples. Enquanto que o alfa e o K são parâmetros obtidos por meio de tabelas muito simples. Essas duas aqui, por exemplo, ó, essas duas tabelas, inclusive, elas foram retiradas deste livro aqui, ó, Fundações Diretas, Projeto Geotécnico. É um livro muito bom, super sugiro você adquirir, inclusive é um livro muito conhecido. Este procedimento que eu vou explicar para você aqui, estes procedimentos, tudo eu tirei desse livro, tá bom? Continuando, observe que aqui nós temos o fator alfa para os 3 tipos de solo, areia, silt e argila. Se tiver um meio termo, a gente faz uma média aí, né, ponderada entre eles. E aqui, logo abaixo, o fator K, que ele tem uma variação bem maior do que o fator alfa. Então, com esses dois elementos, aliado ao NSPT, a gente consegue calcular o módulo de deformabilidade. Mas lembrando mais uma vez, de uma determinada camada. Se tivermos 3 camadas diferentes, vamos ter que calcular os 3 modos de deformabilidade de cada camada. Continuando, deixa eu apagar aqui esse pedaço. Próximo slide. Agora sobre o embutimento e espessura da camada de solo. Lembra que eu falei que esses elementos a gente obtém por meio de ábacos? Esses ábacos, eles se relacionam com os seguintes parâmetros, que todos eles são geométricos. Observe, nessa figurinha que eu tirei recorte desse livro também, nós temos essa profundidade H aqui, ó. Essa profundidade H é a cota de fundo da sapata. É o H minúsculo. O H maiúsculo, ele corresponde à cota referente ao fundo da sapata até o final dessa camada que a gente está analisando, que pode ser de 3, 4, 5, 6 metros e por aí vai. E o B é o lado da sapata, a sua base. Então, observe que todos são fatores geométricos. E como que eles são obtidos? Por meio aqui, ó, desses dois ábacos que a gente consegue observar. Observe que no ábaco de cima nós temos uma relação entre H maiúsculo e B em relação ao fator L sobre B, todos fatores geométricos. Então, nós temos um par ordenado, H sobre B maiúsculo, em relação a L sobre B,
E logo abaixo nós temos H minúsculo sobre B em relação a, mais uma vez, L sobre B. Então, a geometria da sapata vai influenciar, a profundidade da cota de assentamento da sapata vai influenciar, a profundidade dessa cota de fundo em relação ao fundo dessa espessura da camada também vai influenciar. Todos esses elementos a gente analisa neste ábaco que você está vendo. Continuando, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Certo. Próximo tópico. Espraiamento de tensões. Mais uma vez, esse recorte que você está vendo eu tirei desse livro. E o espraiamento de tensões nada mais é do que a gente criar a chamada sapata fictícia. Esse procedimento é importantíssimo para a gente calcular as tensões no solo, porque a gente vai verificar o quanto de tensão está sendo aplicado numa camada abaixo daquela onde a sapata está sendo executada. Por exemplo, observe que nesse caso, a sapata real ela está assentada nessa cota de profundidade H. Por exemplo, aqui pode ser, vamos supor, 1 metro. 1 metro essa profundidade. Mas a gente também tem que calcular o recalque dessa determinada camada abaixo, que pode ser chamada de camada 2 ou camada B, enfim. E essa camada, como que a gente faz para descobrir o quanto de tensão está sendo aplicada nessa camada? A gente precisa fazer esse chamado espraiamento, que é essa nova determinação de uma sapata fictícia. Este elemento aqui, ó, nos dá uma sapata fictícia. E é muito simples a gente conseguir dimensionar essa sapata fictícia. Ela é simplesmente B mais E, um lado da sapata, e o outro lado da sapata, L mais E. Primeiro, se a sapata for quadrada, as suas dimensões vão ser iguais. Então, nós vamos ter 2B mais E. Por que B mais E? B é o valor real da sapata, vamos supor que ela seja de 1 metro, o seu lado, quadrada. 1 metro é o lado da sapata. E supondo que essa altura 1 aqui, essa espessura, seja de 3 metros. Então, essa sapata, nessa cota aqui, ó, no fundo desta, no topo dessa segunda camada, deixa eu desenhar essa sapata aqui, essa sapata, ela vai ter um lado aqui, ó, uma base, esse valor, sendo igual a B mais Z. Esse B é o 1 que eu falei da sapata real, e esse Z aqui é este valor desta altura. Se ela for, por exemplo, 3, então essa sapata ela vai ter 4 por 4. Claro, ela sendo quadrada. Se for retangular, aí é diferente. Assim a gente consegue determinar essa base, essa área da sapata, para verificar o quanto de tensão vai ser aplicado nessa camada abaixo, porque é a partir da tensão que a gente vai calcular os recalques. Uma tensão aplicada vai resultar em um determinado deslocamento vertical. E aí vamos para a prática, né, para você entender um pouquinho mais como que isso se aplica. Mas antes de eu explicar isso, se você está assistindo esse vídeo aqui, essa aula gravada em setembro deste ano de 2022, neste mês, nos dias 19 e 21, que vão dar na segunda e na quarta-feira, eu vou fazer um treinamento ao vivo e online sobre sapata, fundação superficial. Eu vou explicar diversos aspectos que envolvem laudo de sondagem SPT, interpretação do bulbo de tensões, cálculos de tensão admissível pelos 3 principais critérios: critérios teóricos, semi-empíricos, prova de carga em placa e além, claro, de como que a gente calcula todo o procedimento de cálculo de recalque, tanto em sapata em solo argiloso como em solo arenoso também. E finalizando em exercícios práticos e estudos de caso. Vão ser 4 horas de treinamento, a carga horária de treinamento ao vivo. Número de vagas, muito importante, são apenas 7 inscrições. E para você se inscrever, basta você me enviar um direct, uma mensagem aqui no meu Instagram, que está na legenda do vídeo, que a inscrição é via Pix, no valor de R$ 297. Então você tem todo esse treinamento passo a passo de como analisar, dimensionar uma fundação superficial, tanto em termos de tensão admissível, quanto em termos de recalque, eu trazendo exercícios práticos e estudos de caso, de projetos que eu estou trabalhando na empresa, de consultorias que eu já fiz. Ok? Então vamos lá para a parte final dessa aula aqui para você, que é uma análise simples de recalque numa sapata em solo argiloso. Vamos supor que, nesse caso, essa sapata esteja assentada aqui na cota aproximadamente de 1,5, mais ou menos aqui. Então, vamos desenhar essa sapata aqui. Desenhando essa sapata, como que a gente faz agora? Primeiro ponto, determinar as camadas que vão sofrer esses recalques. Não é porque você está vendo aqui 3 camadas que vão ser, de fato, 3 camadas para calcular esse recalque. Pode ser mais, pode ser menos. Isso é muito importante porque isso é critério do projetista.
Como que eu fiz aqui neste modelo? Neste caso, eu considerei essa primeira camada, de fato, sendo uma primeira camada que envolve esses SPTs aqui, certo? Esses 3 primeiros, ou 4. Depois, essa segunda camada aqui, ó, eu considerei ela sendo como 2. Por quê? Porque observe que o índice de resistência à penetração no começo da camada, que varia aí na ordem de 5 e 8 mais ou menos, ela passa a ter 18, 19 no final. Então, é uma variação muito grande de NSPT para considerar uma única camada, porque o modo de deformabilidade vai ser influenciado por conta do NSPT. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu considerei essas camadas de 8, aqui, 5 e 9 como sendo mais uma camada. Então, eu tenho mais uma camada aqui. Vamos colocar aqui a camada E1, por conta do modo de elasticidade, modo de deformabilidade 1. Essa segunda camada, E2. E essa terceira camada, o E3. Com aquele cálculo lá do modo de elasticidade, alfa vezes K vezes NSPT, a gente calcula esses 3 modos de deformabilidade. Depois, a gente faz o quê? A verificação da espessura da camada, da profundidade de embutimento, da cota de fundo de cada uma das camadas. Então, primeiro, a gente calcula o recalque. Deixa eu mudar a cor aqui da canetinha, só para ficar mais fácil para você entender. Só para finalizar. Cadê? Ponteiro, cor da tinta, preto, aqui. Observe que nessa primeira camada aqui, nós vamos ter uma determinada tensão aplicada aqui, um determinado sigma. Nessa segunda camada aqui, nessa região, nós vamos ter um sigma 2 aplicado. Como que é esse sigma 2? O espraiamento de tensões, lembra? Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui, porque está muito cheio de informação. Aí, aqui nós vamos ter um espraiamento de tensões, de forma que nós vamos ter uma nova sapata aqui. E como que essa sapata ela é dimensionada a sua base é igual a B mais Z. B é o valor real do lado da sapata, que pode ser 1, por exemplo, e Z, essa distância aqui da base da sapata real em relação à sapata fictícia, supondo que aqui seja na ordem de 4. Na verdade, é aproximadamente 4. E supondo também que a sapata tem um lado de 1. Então, esse B mais Z vai resultar no valor de 5. Então, esse é o valor dessa base, dessa sapata real. Assim, a gente calcula uma nova tensão e essa tensão 2 vai ser aplicada aqui nesse solo logo abaixo. Calculamos o recalque 2. Na terceira camada, do mesmo jeito, a gente vai criar uma nova sapata fictícia aqui e fazer os mesmos procedimentos para calcular uma tensão 3 por conta de uma área 3 dessa nova sapata fictícia. Então, estes são os procedimentos para a gente calcular o recalque em um solo argiloso. Se você gostou da aula, não deixe de dar um joinha aí, que ajuda bastante ao crescimento do canal. Deixa eu apagar aqui esses detalhezinhos aqui que eu passei para você, apagar todas as anotações. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Deixa eu botar aqui para a capa, isso. Então, se você gostou, mais uma vez, ajude o crescimento do canal, dê um joinha. Se você não me segue no Instagram ainda, fica a dica, me siga aqui no Instagram, que toda semana eu sempre posto novos conteúdos, assuntos novos de aulas que eu coloco aqui no YouTube e das lives e treinamentos que eu faço aqui no online para te ajudar a você ganhar mais conhecimentos técnicos aqui no mundo da geotecnia. E não esqueça, se você tiver interesse, tiver assistido esse vídeo aqui nesse mês de setembro de 2022, participe do treinamento de fundação superficial. Ah, não conseguiu assistir esse vídeo a tempo? Me acompanhe no Instagram, que eu sempre faço novos treinamentos nessa perspectiva e outras áreas também dentro da geotecnia, ok? Grande abraço e até a próxima aula.